Vamos falar nesse vídeo sobre manipulação de permissões no Linux. Tá certo? Tá certo. Bom, primeiro vamos entender como é que funciona o esqueminha de permissão, né? Deixa eu digitar logo um comando aqui para a gente já ir auxiliando na explicação. Bom, a gente já falou que no Linux existem usuários e existem grupos, né? Quando a gente vai tratar de permissões, a gente, a gente vai estar determinando o que é que pode ser feito, né? O que é que pode ser feito para cada uma dessas entidades, dessas classes, né? Que é o quê? É o usuário proprietário do arquivo, também conhecido como dono, é o grupo proprietário do arquivo, ou o grupo dono do arquivo, e os outros, certo? Os outros seriam todos os outros usuários que não são nem proprietários, nem são usuários que fazem parte do grupo proprietário do arquivo, certo? Então, vamos olhar aqui para este terminal. Quando eu dou um ls-l, a primeira coluna que me traz cada arquivo desse, né, é uma série de caracteres, certo? Esses caracteres aqui, eles vão estar representando exatamente a partir do segundo caractere, certo? Você elimina esse primeiro aqui. A partir do segundo caractere, de 3 em 3, vão estar representando as permissões para o usuário que é proprietário do arquivo, são esses 3 caracteres aqui, para o grupo proprietário do arquivo e para os outros. Tá, mas quem é o usuário proprietário e quem é o grupo proprietário? Você olha nessa coluna aqui, ó. Terceira coluna, né? 1, 2, 3. Terceira coluna vai trazer o usuário que é proprietário, que é o dono do arquivo, certo? O arquivo A, o proprietário é o root. A quarta coluna traz o grupo, certo? Ah, mas você olha assim, pô, mas tem root e root. É porque existe o usuário root e o grupo root. São coisas diferentes, certo? Nesse caso aqui, o grupo root é o grupo proprietário deste arquivo. Tá certo? Então, beleza. Com relação às classes, nós temos o dono, o grupo dono e os outros. Com relação às permissões básicas, eu tenho 3 permissões básicas que vão se misturar, que são a leitura, a escrita, a execução. Certo? Leitura, escrita e execução. Então, quando eu tenho aqui, ó, RW, em algumas vezes eu vou ter aqui também X, né? É exatamente uma referência ao R de leitura, ao W de escrita, ao X de execução. É o que mostra nesse slide aqui. Eu tenho R, W e X, certo? Então, R ele representa a leitura, W a gravação, a escrita, a modificação, a renomeação, certo? Daquele arquivo. Apagar o arquivo também, certo? Você precisa da permissão de escrita. E o X é a execução. Então, se você tem um arquivo que você quer tornar ele executável, certo? Então você precisa habilitar a permissão X, a permissão de execução. Isso para arquivo, né? Para diretório é parecido, mas não é igual. O R ele serve para listar. Então quando você, deixa eu mostrar aqui, ls-l barra root. Não. Pronto. Olha só, aqui esse meu diretório barra root, né, ele vai trazer as permissões R, W e X. R quer dizer que o usuário proprietário, certo? Aqui, ó, se lembre o seguinte, pessoal, você vai ler aqui, tem 10 caracteres. Você elimina o primeiro, tá? E você vai separar de 3 em 3. De 3 em 3. Né? Então, os 3 primeiros caracteres são as permissões referentes ao usuário dono, ao proprietário. As 3 seguintes, ao grupo proprietário, ou ao grupo dono. E as 3 últimas, aos outros. Então, se eu tenho um traço aqui, quer dizer que eu não tenho permissão de nada. Certo? Quer dizer, esses 3 traços aqui, quer dizer que o grupo proprietário não tem permissão de nada. Esses 3 traços aqui, quer dizer
porque os outros não têm permissão nada, e essas letrinhas aqui quer dizer que o usuário proprietário ele tem permissão de R, de W e de X, certo? De R, de W e X. Se vem a letrinha é porque tem a permissão, se tem o tracinho é porque não tem. Então, como é um diretório, as permissões que o usuário proprietário vão ter é de listar o diretório, ou seja, listar o conteúdo do diretório. W, criar arquivos ou subdiretórios dentro desse diretório. E o X, que é chamar o diretório, ou seja, dar um CD para o diretório. Então, é um pouquinho diferente das permissões de arquivo, né? Beleza. Quando eu estou manipulando essas permissões, eu vou estar normalmente utilizando o comando chmod, que é esse comando aqui. Chmod, certo? Chmod. E eu vou utilizar algumas abreviações para me referir ao proprietário, ao grupo dono, aos outros e a todos, né? Que são essas letrinhas aqui. U, G, O. Hugo. Hugo. Hugo sem H. Certo? Então, o chmod, ele faz basicamente o quê? Ele define as permissões. Ele altera as permissões do meu arquivo. Então, vamos manipular. Deixa eu limpar aqui. Deixa eu dar um ls novamente aqui. E aí, observa o seguinte. O meu arquivo A, quais são as permissões que ele tem? O usuário dono, ele tem RW e não tem X. O grupo dono, ele tem R, não tem W, não tem X. Os outros tem R, não tem W, não tem X. Certo? Então, se eu quisesse, por exemplo, especificar que o usuário dono, ele tivesse, além de RW e RWX, eu podia fazer assim, ó. Chmod, usuário dono, eu quero que seja igual a RWX, ou seja, que tem RW e X, para o arquivo A. Vamos ver a modificação aqui que aconteceu. Olha só. Opa! Estava RW, agora está RWX. Interessante, né? Através desse comando, ó, eu determinei que a permissão do proprietário U, né? Proprietário, seria RWX. Se eu quisesse modificar a permissão do grupo dono, seria assim, ó. Chmod G vai ser igual a, vamos colocar RW, tá R, né? Ó. Observe que aqui tá R, eu quero que seja agora RW, tá? Especificar o arquivo, dá um ls de novo e observe que mod ficou aqui, ó. Tava R, agora está RW. Estou dando ls-l, mas eu podia deixar a telinha mais limpa, especificando somente o nome do arquivo, né? Ó, bem melhor, né? Deixa eu limpar isso aqui e dar novamente aqui. Pronto, joia. E se eu quisesse alterar a permissão dos outros usuários que não são nem dono, nem faz parte do grupo dono? Eu usaria o O, certo? Chmod, O, vamos colocar, por exemplo, sei lá, nada. Não quero que não seja nada, né? Deixa em branco, A. E olha só o que vai aparecer aqui para mim, ó. Antes tinha a permissão de R, agora não tem de nada. Tá? Uma outra possibilidade também da gente trabalhar, pessoal, é ao invés de colocar o igual, eu colocar um mais ou um menos. Por exemplo, pode dizer, ó, o usuário proprietário, que é o U, eu quero que você subtraia, que você retire a permissão de execução. E olha o que vai acontecer. -LA. Ó, desapareceu, tinha um X aqui, desapareceu o X. Então eu removi a permissão X. Certo? Tá usando igual, eu posso usar também o menos e o mais. São dois operadores possíveis. Alguns exemplos que a gente tem aqui, ó. Mais, menos, inclusive posso colocar mais e menos no mesmo parâmetro, né? Mesmo parâmetro. Certo? Essa é uma forma de trabalhar. Né? Tem o A também, né? Que o A ele afeta todos. Então, por exemplo, se eu quisesse dizer, eu quero que tanto o usuário proprietário, como o grupo, como os outros, eles tenham leitura apenas e mais nada. Então, eu faria assim, chmod A igual a R do arquivo, chamado A. E aí, olha só, os três agora estão só com R.
certo? Beleza, essa é uma forma de trabalhar, né? Existe uma outra forma de trabalhar com permissões, que é o que a gente chama de permissões no modo octal. Então, a permissão octal, a gente vai trabalhar de forma numérica, ou seja, ao invés de a gente estar utilizando letras, essas letras R, W e X, né? A gente vai estar utilizando números. Então, os números vão ter significado. O 4 vai ter o significado de ler, ou seja, o significado de R. O 2 vai ter o significado de gravar, quer dizer, de W. E o 1 de executar, que é o X. Então, olha só, olha a tabelinha assim. Eu tenho aqui as possibilidades de R, W, X, onde tem 1 é porque está habilitado, onde tem 0 está desabilitado. Então, se eu tenho R, W, X, eu tenho 1 e 1. Eu vou pegar o peso de cada uma dessas casinhas aqui. O R é 4, o W é 2, o X é 1. Vou somar e vou chegar em um resultado, em um número. Se eu quero ter só R e W, eu sei que o R é 4, o peso, o W é 2, eu vou somar o peso 4 do R com o peso 2 do W. Vamos ver aqui, ó, 1, né, com 0 vai dar 6. Então passa a ser uma soma de pesos. Ao invés de você tratar com as letrinhas RWX, você vai tratar com os números, que vai ser a soma dos pesos. Certo? Vamos fazer alguns exemplos aqui. No caso de numeração, eu não posso assim, adicionar ou remover. Eu tenho que especificar exatamente o que eu quero. Então, por exemplo, se eu quisesse para esse mesmo arquivo, né, colocar permissão para o usuário RW e para os demais nada, né, poder fazer assim, ó. Chmod, é o mesmo chmod, tá? Só vai mudar o parâmetro. 6, desculpa, 00A. Então, olha o que eu estou fazendo aqui, ó. 6 é referente ao usuário dono, usuário proprietário. 0 é referente ao grupo dono. E 0, o outro 0, referente aos outros. Então, 6 vai ser a soma do peso 4 com 2, que é a mesma coisa de somar R com W. Então, quer dizer que eu estou passando para o usuário dono, né, a permissão RW. Vamos ver isso aqui. -L, olha só, como eu disse, ó, passando RW. Se eu quisesse passar para o usuário e para o grupo, a permissão RW e os outros nada. Seria assim, ó, chmod 660, nome do arquivo. E olha o que acontece. Passei agora para o usuário proprietário e o grupo proprietário, né, e para os outros nadinha, certo? Beleza. E se eu quisesse, colocar aqui, assim, eu queria RWX para o usuário dono, eu queria somente R para o grupo e somente R para para o grupo dono, né? E somente R para os outros. Seria isso, 7, 4, 4. Observe que vai fazer exatamente o que eu disse. RWX para o usuário dono, R para o grupo dono e R para os outros. Certo? Joia! Bom, outro comando que a gente precisa comentar também aqui é o chwn, que ele basicamente ele vai mudar o usuário dono, ou opcionalmente o usuário e o grupo dono. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um arquivo, vou limpar aqui, se eu tenho aqui o arquivo A, cujo dono é root e grupo é root, eu posso mudar. Posso dizer, não, eu quero que o usuário agora seja coelho, o usuário dono. Então faça assim, ó, chwn, usuário coelho, nome do arquivo A. E olha só o que vai acontecer. Opa! Agora, ao invés de root, está coelho. O usuário dono passou a ser coelho. Então alterei o dono, o proprietário do arquivo, certo? Através do chwn. E se eu quisesse alterar o dono e o grupo? Então podia fazer assim, ó, chwn, nome do usuário, ponto, nome do grupo, existe um grupo com o mesmo nome, né? Espaço, nome do arquivo. E olha o que vai acontecer. Agora eu alterei, ó, o usuário dono e o grupo dono. Certo? Se eu quisesse alterar somente o grupo, eu poderia utilizar o comando chgrp, certo? Posso também usar o chgrp, especifica o nome do grupo e o nome do arquivo. E aí você observa que alterou, não, desculpa, porque igual, né? chgrp root. E aí você observa que alterou o grupo
do arquivo apenas, certo? Apenas o grupo. Bom, uma coisa que vale a pena também comentar é a questão da recursividade, né? É muito comum, por exemplo, você quer alterar o proprietário de um diretório, mas dentro do diretório tem 5.000 arquivos. Como é que você faria isso? Do mesmo jeito, ch ou wn, sendo que você vai usar o parâmetro "-r" maiúsculo e segue normal, certo? Usuário, ou usuário.grupo, né? E o nome do arquivo. Certo? E aí você consegue, com esse parâmetro "-r", você consegue alterar recursivamente, ou seja, você consegue alterar o diretório e todo o conteúdo de subdiretórios e arquivos que tiver dentro dele. Tá certo? O CHOWN funciona dessa forma, o CHGRP funciona dessa forma também. E se você quiser usar com chmod também pode usar desta forma. Só confirmar aqui, chmod, se é R mesmo. Também mesmo R maiúsculo para recursividade, certo? Bom, pessoal, este vídeo a gente falou sobre manipulação de permissões no Linux. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.